Atos, a minha Bíblia está na área, tá? A tradução a versão da minha Bíblia é a área. Se puder botar para mim, por favor, que eu vou estar lendo aqui. Aí eles acompanham. Atos 4, 8. Diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, repete comigo, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciãos. Vamos até o 12, depois a gente vai lá no 18, tá? Versículo 9. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo que foi curado, tomai conhecimento vós, de todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus já é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos lá no versículo 18 agora, rapidinho. Diz assim, vamos, isso aí. Clamando-lhes, ordenando-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Fala comigo, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e que ouvimos. É interessante que a gente sabe que essa situação que está acontecendo aqui foi uma situação em que Pedro e João foram levados a Sinédrio, ao lugar em que eles foram interrogados. Os fariseus, saduceus, os homens da lei foram interrogar, as autoridades foram interrogar Pedro e João por que eles estavam pregando o Evangelho e fazendo curas no meio do povo. Porque antes disso, no capítulo 3, Atos ali fala sobre a história daquele homem na porta do templo, em que Pedro olha para ele e fala assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vos dou. E aquele homem é curado. E as autoridades percebem que há um burburinho na cidade, em Jerusalém, e eles dizem assim: olha, não tem como negar o que está acontecendo, eles estão curando. E aí, eles sabem que não tinham como prender. Nesse momento, eles não prenderam Pedro nem João. Após isso, a gente vê em Atos prisões sucessivas, prisões, muitas coisas. Tiago, que foi discípulo de Jesus, não é o irmão de Jesus, sendo morto a fio de espada, o primeiro discípulo a ser morto. Mas nós entendemos que nesse momento eles não prenderam porque eles sabiam que o povo ia falar, o povo ia reclamar porque eles estavam fazendo prodígios. Sabe, nós precisamos de uma vida totalmente cheia do Espírito para que prodígios, para que sinais e maravilhas soem sobre a nossa vida através de outros e as pessoas não vão ter o que chamar. As pessoas precisam, nós não temos mais que evangelizar outros, nós temos que levar cura, e é cura mesmo. Nós temos que levar libertação, e é libertação mesmo. Nós temos que levar salvação, e é salvação mesmo, por intermédio do nome de Jesus. Todo mundo conhece Jesus, todo mundo ama Jesus, todo mundo, se você chegar na rua e falar: você conhece Deus, você ama Deus, amo. Mas por que não vive a vida de Deus? Porque falta estar cheio do Espírito Santo. Talvez você está aqui hoje, você não está cheio do Espírito Santo e você está vindo aqui como religioso. Desculpa te falar, mas é uma verdade. Talvez você está aqui e talvez você nem nasceu de novo. Sabe o que é nascer de novo? Morrer com a sua vida passada. Você morreu com seus hábitos, você morreu no pecado. E você decidiu uma coisa na sua vida: Deus é o meu Pai, Deus é o centro da minha vida, e eu vou viver a minha vida, eu vou gastar a minha vida diante de Deus. Amém, gente? Amém. E nesse momento aqui, eles são interrogados, as autoridades falam assim: olha, nós não vamos prender. Depois você pode ler esse texto, e eles falam o seguinte: mas vamos contê-los, vamos tentar fechar a boca dele. Quantos de nós aqui damos espaço para que Satanás feche a nossa boca e a gente não fale, não pregue, não mostre para as pessoas aquilo que Deus é em nós?
Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança não é você. A esperança não sou eu. A esperança é Jesus. Se é na vida dos outros, quem dirá mais na minha vida? Quem dirá mais Jesus? Se Jesus não for o centro da minha vida, eu serei o centro da minha vida. E tem misericórdia, porque como eu estava falando terça-feira no culto de olaria, nós somos maus. Nós somos maus. Lembra daquele memezinho? A gente é mau. Eu estava falando hoje no Instituto. É do Lobo, não é, Maria? Eu não lembro a história direito, mas aquele menininho falando, a gente vai pegar ele, a gente é mau. Mas nós somos maus. Mas quando Cristo entra em nós não vivemos baseado na nossa força, no nosso entendimento, mas nós vivemos porque nós somos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de uma geração em que não vive métodos. A gente está muito agarrado a métodos, a regras, a formas de fazer. Cara, eu ia deixar a coisa no final, mas se Deus está trazendo aqui agora, amém. Nós sabemos encher uma igreja. Nós sabemos. É só encher de evento. É só fazer muitas coisas, muitos movimentos. Eu lembro que quando a gente fez aquela roda de festa, lá no Menor, eu lembro que fui lá em Bom Jardim vender ingresso. Eu acredito que os líderes aqui fizeram loucuras também. Nós vendemos ingressos, dá para 500 pessoas lá. Cara, muita gente. Eu lembro que foi uma festa doida. Eu lembro disso no Menor. Nós sabíamos fazer. Mas o quanto nós estamos agarrados a métodos. E nós não estamos agarrados a ser cheios do Espírito Santo. O quanto que a sua célula está agarrada a método e não está agarrado a vamos ser cheios do Espírito Santo. Eu não estou falando que método é ruim, mas eu estou falando que se o método é o centro da sua liderança, da sua vida, você acaba deixando o Espírito de lado, muitas das vezes. Porque às vezes o Espírito quer fazer algo, o Espírito quer direcionar alguma coisa e você não está agarrado aos métodos dessa era. Está entendendo, gente? A Bíblia fala que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele sentando com ele e fala assim, olha, nós não podemos deixar de anunciar aquilo que nós vimos e ouvimos. Agora eu pergunto que eu quero te fazer, o que você tem visto? O que você tem visto? O que eu tenho visto? Será que eu tenho visto Apocalipse capítulo 5, versículo 6, o Cordeiro no trono sendo adorado pelos seres celestiais? Ou será que eu estou vendo as minhas emoções? Ou será que eu estou sendo guiado pelo meu próprio entendimento, pelas minhas próprias fraquezas? E as fraquezas são alimentadas por nós mesmos. Já percebeu isso? Quando você entra no seu quarto, quando você está mal, você fica pior ainda. Alguém já percebeu? Só comigo? Se eu não vou para a presença de Deus, não me humilho diante de Deus, eu fico pior. Ou seja, eu alimento a minha fraqueza. Então nós precisamos entender o que nós estamos vendo, o que nós vimos, o que ouvimos. Será que nós vimos o Cristo glorificado? Será que nós vemos aquele que venceu a morte e está sentado à direita de Deus e hoje governa todas as coisas? E um dia esse mesmo Cristo voltará e nós reinaremos com Ele. Será que é esse Cristo que nós vemos? Ou será que são os prazeres desse mundo? Ou será que são as dificuldades dessa era presente? Ou será que nós estamos vendo a religião? Sabe o que é religião? É uma vida sem Deus, em que você não conhece Deus e você vem aqui adorar, você está cantando aqui várias coisas, mas verdadeiramente falta Cristo dentro de você, falta o Espírito dentro de você trazendo vida. João 14,16, Jesus fala com os discípulos o seguinte: olha, vai vir o Espírito da verdade sobre você, o Consolador, o Paracletos, aquele que vai ser o auxiliador da sua vida. Aí eu te pergunto, quem tem auxiliado a sua vida? Será que são os seus amigos que estão direcionando a sua vida? Ou será que você tem direcionado a sua vida diante de Deus? Diante da presença de Deus? Queridos, não que amigos não possam te dar conselhos. Não pode. Mas antes, assim como o Gustavo pegou esses dias, ele falou, olha, ele falou até meu Deus, eu estou estrela na cabeça, isso, perdão.
Ele falou o seguinte, ele falou, olha, a água estava passando mal, e antes de eu dar um remédio, ele deu uma oração. Ele orou por ela, e ela foi curada. E aí eu te pergunto, muitas das vezes, será que nós não estamos indo diante dos nossos amigos, diante dos nossos líderes, sem antes ir diante da presença de Deus e clamar por Ele? Jesus, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, você tem a resposta para todas as coisas da minha vida. Será que é isso? Porque nós necessitamos, queridos, nós necessitamos de uma geração que é íntima de Deus. Chega de um tempo em que você anda, caminha sem ser íntimo do Senhor. O quanto que você tem buscado, o quanto que você tem gastado a sua vida diante de Deus. Sabe, eu passei um período em que eu abandonei a intimidade, foi o pior período da minha vida. Agora, o período em que eu estou próximo de Deus é o período em que às vezes nada acontece, mas há felicidade no meu coração, porque Ele me completa. Fala para a pessoa que está do seu lado, Jesus te completa. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías 55, 2. Isaías 55, 2. Diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? O vosso suor naquilo que não te satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finas manjares. Cara, Isaías está falando assim, olha, você está gastando dinheiro com aquilo que não te satisfaz. Você está gastando tempo com aquilo que não satisfaz a sua vida. Você está gastando a sua vida em prol de quê? Em prol de ser bem sucedido, em prol de riquezas, em prol de delícias desse mundo, ou você está gastando dinheiro com aquilo que é bom? O que você está gastando dinheiro? Gastar dinheiro, tem gente que nem tem dinheiro, está pensando aí, ó, estou gastando dinheiro em nada, né? Mas eu estou falando gastar dinheiro, ele está falando assim, gastar aquilo que você tem. Se você tem tempo, qual o tempo que você tem gasto? Em que você tem gasto? A sua agenda denuncia as suas prioridades. Quanto tempo que você gasta com Deus e quanto tempo que você gasta com os seus prazeres. Sabe, todo mundo sabe, todo mundo não, a grande maioria sabe que eu sou vascaíno. E quarta-feira eu tive um mini infarto. Mais uma vez, né? Quarta-feira eu tive um mini infarto. Eu fico desesperado. A Débora foi dormir com a Laura, que eu falei, amor, por favor, faz a Laura dormir, que hoje eu sei que vai ser sinistro. Aí na hora que o Vasco, para quem não sabe, o Vasco quase foi rebaixado, e na hora que o Vasco fez o segundo gol, faltando 30, já tinha 36 minutos no tempo, faltava tipo 8 minutos para acabar. Cara, eu fui na janela e falei, aqui é Vasco! E aí, eu comecei a gastar tempo com o Vasco, fiquei tão feliz, fui dormir 3 horas da manhã vendo vídeo e tal, e aí eu falei, cara, o Vasco, cara! E aí eu comecei a me alimentar daquilo, no dia seguinte vendo vídeo, e vendo notícia, e vendo bastidor e tal, e aí o Espírito Santo falou assim, tá gastando tempo com isso? Eu falei, pô, velho, pô, o Vasco ganhou, tá doido? A gente está na Série A. Só quem é Vasco entende isso, né? Não, Botafoguense também. Tô brincando. Mas eu comecei a gastar tempo e aí o Espírito Santo falou que tá gastando tempo com o quê? Cara, nós somos jovens, nós temos muitos prazeres, muita tecnologia à nossa frente, muita coisa, e isso requer muito nosso tempo. Hoje nós somos tão consumistas em que, se você for estudar sobre como fazer vídeo, você atrai a atenção em 3 segundos, porque se 3 segundos você não gostar daquele vídeo, você pega assim, ó. Nós somos muito consumistas, nós queremos sempre algo novo, Gabriel. Sempre algo novo, sempre alguma coisa que vai gerar prazer. Te dar um exemplo, claro que tem às vezes isso não acontece, mas na maioria das vezes você vê aquele rios no Instagram, engraçado pra caramba, você se mija de rir, mas ri, aí você manda às vezes pra pessoa, não manda pra pessoa
pessoa. Você vê pela segunda vez, você já não ri como você riu na primeira vez. E você sempre está querendo algo novo. Algo novo, algo diferente. E aí eu quero te falar uma coisa. Será que você não está vindo na igreja para sempre querer algo novo? Eu quero trazer uma claridade sobre a sua vida, sobre os seus olhos. Olha, nós não precisamos ver algo novo. Nós já vimos o Cristo ressuscitado. Nós temos o Cristo que morreu na cruz. Nós não precisamos de uma revelação nova. Nós não precisamos de uma palavra forte para o culto ficar bom. Nós não precisamos de um louvor bonito e que toca a minha alma. Nós precisamos ver Cristo, porque Ele é o supridor de toda necessidade e toda beleza desse mundo. É disso que nós precisamos. Agora, o que nós temos visto e o que nós temos ouvido, sempre queremos algo novo. Não, eu vou pegar a pregação tal, porque a pregação tal de fulano é bom. Aí se fulano não pregar o que você quer, você faz o quê? Aí você vem na igreja, aí o pregador começa a falar alguma coisa que você não gostou, não concordou, sabe o que você faz? Celular. Bebe água. Olha, eu vou falar uma coisa com muita educação, tá? Mas incomoda muito a quantidade de vezes que a gente mexe no celular durante o culto. Será que nós estamos realmente se satisfazendo em Deus? Será que a gente consegue chegar naquela porta e botar no modo avião? Será? Será que a gente consegue se desligar realmente do mundo lá fora? E eu estou falando do culto, você imagina em casa. Nós precisamos nos satisfazer. Salmo 27, capítulo 27, versículo 4, Davi fala aquela oração que todo mundo já sabe. Uma coisa que pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa permanecer, ficar na sua casa todos os dias. Mas existe um porém, existe um porquê, para contemplar a sua beleza. Quanto que nós vemos Deus assim, cara, e nós vemos, olha, Ele é belo, Ele nos satisfaz a nossa alma. Não há nada mais que eu preciso além do Senhor. Será que você precisa de dinheiro? Será que você precisa de família? Será que você precisa de coisas dessa vida? Jó não precisou de nada disso. Jó precisou apenas de uma coisa, chamada Deus. Ele perdeu tudo que tinha. E se você hoje perder tudo que você tem, você permanece? Se você perder todas as suas conquistas, todos os seus prazeres, tudo, será que você permanece? A gente está com um grande amigo, internado agora teve alto, que é o pastor André, o pastor que quando eu me converti, era pastor da igreja, então era um grande amigo. E ele teve alta, mas do nada ele começou a sentir alguns sintomas, e aí ele pegou e não conseguiu levantar um dia. E ele correu para o hospital e a parte direita toda do corpo dele está paralisada, está muito bom no cérebro. E do nada. Se do nada hoje você for pego por uma enfermidade, como que vai estar o seu coração? Se você ouviu, e se você viu o Senhor, o seu coração permanece nele. Existe uma corrida de cachorro mesmo. E aí, nessa corrida, tipo que vai uma leve na frente, eu não sei direito o que é aquilo. E aí, quando você vê essa corrida, a leve, ela vai dar o... Ela largada, não é isso? Oi? O start, mas tem um nome, né? Ela vai se largar. Aí ela sai correndo e depois vem os cachorros atrás, né? Correndo. Nessa corrida acontece uma situação muito legal. O primeiro cachorro que vai à frente, que consegue largar bem, ele está olhando a leve. E os cachorros que estão atrás estão olhando o cachorro que foi na frente. Então, ou seja, o cachorro que está na frente, ele está olhando para a leve, para o foco dele, para a direção dele, mas os cachorros que estão atrás estão olhando para o cachorro que está à frente. E nunca consegue passar ele. Por quê? Como é que eu vou passar alguém que eu estou olhando? Aí eu estou fazendo algumas perguntas para você refletir. O que você está olhando? O seu líder, o seu pastor? Não que não possa. Nós devemos. São exemplos. Os trabalhadores são exemplos para nós. Eles sabem disso. Eles são exemplos. O seu líder do céu é um exemplo para você. O pastor é um exemplo. Só que se os seus olhos estiverem fitos nos homens, fitos das lideranças, você nunca
contemplar e ver a beleza de Deus e ser cheio do Espírito de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito, mas nós somos cheios, não sei se é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 18, ou se é 2. Para mim, acho que é 2 Coríntios 2, 18. Vou abrir na primeira. Eu sempre confundo 1 Coríntios com 2 Coríntios. É 2. Abre para mim, fazer um favor. 2 Coríntios 3, 18. 3, 18. Show, obrigado. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha o que ele está falando aqui, Paulo está dizendo, quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados. Muita gente não se transforma na medida de Deus, na imagem de Deus, porque falta contemplação, não viu Deus. João e Pedro, os discípulos viram, tocaram. 1 João ele fala sobre isso. Um texto também que eu vou deixar para o final para a gente abrir. É aquilo que eles viram, ouviram, contemplaram e apalparam e tocaram. Eles tiveram esse relacionamento, igual a Camila com Gabriel. Eles se tocam, eles se veem, eles se ouvem, eles contemplam um ao outro. Porque eles têm um relacionamento bem próximo. Você só consegue tocar, ver, apalpar alguém que tem relacionamento próximo. E à medida que eu estou próximo da Débora, eu sou transformado. Eu sou transformado e eu começo a falar falas que ela falou para mim. Alguém já passou por isso? Está muito próximo de um amigo. E você começa a falar assim, tá doido? Esse cara aí, será que esse cara está perto de mim? Nós precisamos estar próximos de Deus. Pedro e João estiveram próximos. E eles falaram, olha, aquele texto que nós lemos, nós não vamos temer a homem, porque nós temos que temer a Deus. Quando você está cheio de Espírito, você teme a Deus e não a homens, porque o Espírito Santo te completa, o Espírito Santo te enche, o Espírito Santo faz de você uma verdadeira morada. Sabe que você é morada de um Deus que criou todas as coisas? Isso, cara, gera temor na minha vida. O Deus que criou todo o universo, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que Jeremias capítulo 1, versículo 5 fala que ele escreveu a sua história antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Ele predestinou você para ele mesmo. Esse mesmo Deus se tornou um lugar de habitação. Ele veio e se tornou como você se tornou uma casa dele. A criatura se tornou uma casa do Criador. Aquilo que ele criou o homem e a mulher, foi o lugar que ele escolheu para habitar. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus anseia um povo em que a presença de Deus repouse sobre esse povo. Cara, quando a gente vem cultuar a Deus, não é simplesmente vir para receber uma bênção, é vir para que possamos juntos, com a presença e com a plenitude do Espírito, possamos ter a revelação e olhar juntos para Cristo. Nós precisamos olhar para Cristo como não olhamos para ninguém. Aí eu olhei para Débora, eu lembro a primeira vez que conheci dela, a boca calça vinho, uma bota marrom, uma camisa escura que eu não lembro, meus olhos fixaram nela. Meus olhos fixaram nela e nunca mais tirei os olhos dela. Claro que sou. Meus olhos nunca mais tiraram, tipo assim, meu coração. Quem já passou por isso? Coração daquela palpada, friozinho na barriga, tudo todo arrepiado. Meu Deus, que coisa boa, que sensação boa. Agora nós precisamos olhar de uma forma, não dessa forma natural para Jesus. Essa forma que nós olhamos ainda é muito natural, é muito superficial. Nós temos que olhar para Jesus e dizer assim: não há ninguém mais belo como tu. Os apóstolos entenderam isso, o fundamento dos apóstolos, que Atos 2,42 fala, que eles permaneciam no ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos era Cristo. Nada além de Cristo, nada fora de Cristo. O fundamento deles era Cristo. Eles eram totalmente cristocêntricos. Cara, se a gente tiver uma igreja cristocêntrica, eu não estou falando que não tem, mas eu acho que podemos mais.
Se nós tivermos uma igreja cristocêntrica, João capítulo 12 fala que Jesus se levanta e ele atrai as pessoas. Ele atrai. Ele atrai. Lembra da época, Gustavo? Não tem pouco tempo isso. Pessoas estavam vindo sem convite. Pessoas vinham para a arena sem ser convidado. Eu lembro de um testemunho de um menino que parou no ponto, ele ia ele ia pro forró, e ele falou, não, eu vou na igreja. Lembra disso? Eu vou na igreja, vou lá na arena. Outros anos que ele estava vindo aqui, eu nem sei. Muito tempo, muito tempo. E simplesmente veio, sabe por quê? Jesus se levantou no nosso meio, e ele atrai. Ele atrai. E aí, é o que a palavra diz, não é por força nem por violência que as coisas acontecem no nosso meio. Sabe, a gente precisa mergulhar nas águas de Deus. Semana eu estava conversando com a Ana, nós tivemos algumas confirmações, vamos dizer assim. A gente estava orando uma vez lá em Olaria, e Deus falou que as águas, que Deus estava passando um filtro na igreja e tal. E aí nós voltamos para a igreja de Olaria, aí eu fui pregar esses dias, Deus meio que confirmou essa revelação, e eu expliquei. E aí ele falou que semana passada, sábado passado, ela viu que existia uma água. Foi isso? Se eu estiver errado, você me corrige. Existia uma água e pessoas ainda precisam mergulhar nessas águas de Deus. Existem pessoas aqui que estão vendo a água, estão vendo os outros beberem da água, mas não mergulharam, não foram mergulhar. Ezequiel capítulo 47 diz que o anjo mediu, fez a menção lá de 1000 côvados, e aí eles andaram, depois mais 1000 côvados eles andaram. A cada 1000 côvados, que significa 500 metros, para quem não sabe, o côvado, a ponta do cotovelo até a mão, isso que é a menção de côvado. E aí eles começaram a andar, cara, sabe o que me faz entender? Não é a profundidade da água, é a distância. Existe um esforço. Vai andar na água. É difícil, gente. É difícil andar 500 metros na água. É muito difícil. Mas existe um esforço de Ezequiel. Ele estava tendo uma visão em ele pegar e andar, canelinha, vamos, esforço. Mas é junto, ele não estava sozinho. Nós, como igreja, precisamos pegar uma de mãos do outro. Vamos andar juntos diante da presença de Deus. Vamos andar juntos, porque a presença de Deus ali na frente vai nos inundar. O Arena no Altar é um movimento em que a gente vem junto, está diante da presença de Deus. Comunhão, a comunhão com Deus, comunhão com o próximo, comunhão consigo mesmo. O Arena aqui é uma comunhão em que nós estamos juntos diante da presença de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém, gente? Fala para a pessoa que está do seu lado. Você está bem? Abre para mim em Colossenses capítulo 1, versículo 26. Quando nós entendemos tudo isso, nós começamos a ver a face de Jesus completamente diferente. Como ele é. Jesus não é um doador de coisas. Jesus é a coisa. Jesus é o poder de Deus. Olha lá que Colossenses Paulo está dizendo à igreja de Colossos, que Jesus é um mistério que tiveram oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Pode passar. Aos quais Deus quis dar a conhecer a qual a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe o que Paulo... Sobe ali. Sabe o que Paulo está dizendo? Jesus era um mistério. Vou explicar para vocês. Qual que era? Por que os judeus não aceitavam Jesus como sendo o Messias? Porque eles esperavam que eles tiveram um entendimento errado da Bíblia, e eles esperavam que o Messias ia livrar eles da mão dos romanos. Ali antes de Cristo, ali 200 antes de Cristo, no período interbíblico, aconteceu um caso em que Alexandre o Grande, quem sabe Alexandre o Grande? Alexandre o Grande era um grande rei, imperador, a gente pode dizer assim, da Grécia.
ele também estava de Roma ali. Ele foi, através de seus domínios, ele também dominou Jerusalém, Israel. E aí eles começaram a ter um domínio muito massivo. Cara, eles trabalhavam 14, 15 horas por dia, pagavam imposto. Você acha imposto do Brasil, cara? Você não estava na época de Jerusalém, era muito caro, não sobrava R$1. Além de receber a mão, não sobrava. Então o que eles estavam esperando? Um Messias que os livrasse de Roma. Mas esse Messias já passava desde a época de Adão. E até os dias daquela época, e aí o que aconteceu? Igual Paulo diz aos Colossenses, esse mistério estava oculto, estava em segredo. Jesus não tinha vindo ainda. E aí Jesus veio, passou no meio deles, eles não acreditaram. Mas a Bíblia fala ali que os gentios, sabe o que é os gentios, gente? É um povo que não é o povo judeu, ou seja, somos nós. Esse povo entendeu quem Jesus era. E aí eles entenderam que Jesus é a glória exata de Deus e Cristo em nós a esperança da glória. Ou seja, se Cristo está com o Gabriel, se Cristo está com a família, se Cristo está conosco, nós temos uma esperança. Que esperança é essa? Jesus vai voltar. A esperança que nós devemos pregar, Jesus vai voltar. Com muito carinho e respeito eu falo, a esperança que você tem que ter não é como os judeus. Jesus vai me livrar de alguma coisa, Jesus vai fazer alguma coisa na minha vida. Ele pode fazer? Pode. Mas se ele não fizer, a minha esperança é que ele voltará. A minha esperança é que ele voltará. Isso reflete muitas coisas, porque nós não precisamos sempre de algo novo. Cara, vou trazer outro contexto histórico para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. No século 3 e 4, século 4 depois de Cristo, o que aconteceu? Roma era uma cidade em que eles perseguiam, não só a cidade, mas todo o povo perseguia os cristãos. Ok isso? Todo mundo entendeu? E aí, o que aconteceu após, lá no século 4? Roma, através do imperador chamado Constantino, ele falou assim: olha, nós não vamos mais perseguir, eles terão liberdade de culto, então nós não vamos mais perseguir e matar. E era perseguir de matar, gente, prender e matar mesmo. E a igreja sempre unida, e crescendo. Você vê isso, Nath? Você vê isso? A partir de Atos começou assim. E aí, na hora que eles liberaram a expressão de culto, eles começaram a se perder, cara. E aí depois veio outro imperador também no século IV chamado Teodósio, porque Roma estava com pouco recurso, pouco dinheiro. E aí Teodósio falou assim: olha, além de a gente não mais perseguir, os cristãos serão a nossa religião oficial. O que é a religião oficial de Roma hoje, gente? O que tem lá em Roma hoje? Vaticano. Então, eles trouxeram para dentro. Só que isso gerou muitos problemas, porque antes os cristãos eles faziam culto e cada um participava dos cultos. Era uma participação geral. E aí depois que foi instalado como religião oficial, sabe o que aconteceu? Eles não participavam de culto. Eles não mais cultuavam sendo passivos. Eles começaram a ser ativos, perdão. Eles pararam de ser ativos e começaram a ser passivos. Ou seja, somente ver o culto. E aí começaram a encenação chamada Eucaristia. Sabe o que significa Eucaristia? Isso acontece até hoje na Igreja Católica. É a encenação de como Jesus morreu. E aí eles começaram a assistir o culto e não mais participar do culto. E aí eu falo para vocês hoje, será que nós como evangélicos não estamos também caminhando para a mesma rota em que nós apenas estamos assistindo ao culto e nós não estamos participando desse culto? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso já é depravação, onde a palavra de Deus se perde e onde tudo que é para morrer, olha, vem e morra, pega a sua cruz, tudo isso se perde. E aí sabe qual é a palavra do nosso século, não da nossa igreja, mas no contexto geral? Você será abençoado. Está entendendo, gente? Não é isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para algo maior que isso. Deus nos chamou para mergulharmos nas águas dele, águas que curam, que saram, que dão vida. E a Bíblia fala que essas águas, o ribeiro dessas
águas, ou seja, perto das águas, as árvores que não davam mais fruto começam a dar fruto, aquilo que não tinha vida começa a ter vida, e assim é a nossa igreja. Assim nós temos o anseio e o desejo de ver pessoas que estão mergulhadas nas águas de Deus, e as pessoas que estão próximas de você começam a ter vida, as pessoas que estiveram em contato com você começam a ver Jesus de outra forma, porque você é a expressão de Jesus por onde você passa. É tempo de vivermos com um evangelho em que, se eu estou no trabalho, se eu estou em casa, se eu estou na escola, seja onde eu estiver, a presença de Deus está comigo, porque a presença de Deus repousa sobre mim, o Espírito está sobre mim, e Ele está sobre mim, e isso é tudo o que eu preciso. Sabe o que é o princípio da sabedoria? É o temor de Deus. E o princípio do temor de Deus é a presença de Deus. Ou seja, se tem presença de Deus na sua vida, você vai ter temor de Deus. Se tem temor de Deus, sabe o que você tem? Sabedoria para resolver todas as coisas da sua vida. Até aquilo que você não sabe o que fazer, você não vai saber o que fazer mesmo, porque a direção é de Deus. E o que Paulo diz? O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nesse contexto nós entendemos algo que eu quero passar para vocês, em que nós vemos alguns avivamentos. A igreja de Atos foi um avivamento explosivo demais. Nós vivemos coisas até hoje da igreja de Atos. Olha o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos em prol de uma pregação expositiva para a igreja de Atos, para falar o que aconteceu na igreja de Atos. Porque eles entenderam uma coisa: nós precisamos do Espírito. E outros homens de Deus também entenderam isso. Um deles chamado Evan Roberts. Talvez você já ouviu falar sobre isso, País de Gales. Evan Roberts, ele orou apenas uma coisa: Espírito, dobra-nos. Dobra-nos, Espírito. Dobra-nos, Espírito. Se você começar a entender, ele só orou isso. Gabriel, ele não orou: o Espírito, toma essa nação. Eu não estou falando que você não possa orar isso. Ele não orou: me faz rico. Ele não orou: eu quero ser bem sucedido. Todas essas coisas são boas, precisam ser conquistadas, sim. Nós precisamos correr atrás dessas coisas, mas isso não pode ser o foco principal da nossa vida. E aí, sabe o que aconteceu com o País de Gales? Em 6 meses, 100.000 pessoas se converteram. E o mais interessante, Evan Roberts não pregou uma vez sequer. Uma vez em Liverpool, uma cidade da Inglaterra, ele falou que ia pregar, porque ele não costumava fazer isso. Olha, eu vou pregar lá. Ele não fazia isso. E nesse dia ele fez. 100.000 pessoas se reuniram para ouvir ele pregar. E sabe o que aconteceu, Gabriel? Ele não pregou. Porque ele só tinha um desejo: que o Espírito se manifestasse e as pessoas não olhassem para ele, sendo ele o centro de todas as coisas. As nossas células não podem ser centralizadas em nós. Os nossos discipulados não podem ser para nós. Tudo que nós fizermos tem que ser centralizado para quem? Cristo, a pessoa de Cristo. Amém, gente? Nós necessitamos disso. Porque à medida que nós contemplamos, nós lemos aqui, nós somos transformados. Quantos querem uma transformação plena? Eu quero, eu preciso todos os dias. Só eu sei o quanto que eu sou ruim, quanto que eu sou fraco, quanto que eu sou ruim. Nós precisamos. Tem outros, eu não vou falar sobre isso, eu vou falar só sobre a Azusa. Tem depois, se você quiser pesquisar, para quem está anotando, tem o avivamento de Toronto, de Pensacola. Tem outros avivamentos, mas eu ia falar sobre esses, mas não vou dar ênfase nisso. O avivamento de Azusa. Sabe o que aconteceu com o avivamento de Azusa? País de Gales, Evan Roberts, mandava cartas para Azusa, um homem chamado William Seymour. Isso lá em 1904, 1906, foi dentro desse período. E aí Evan Roberts mandava lá do País de Gales tudo que estava acontecendo para o William Seymour. O William Seymour ia e respondia. E aí eles ficavam trocando cartas. Sabe o que isso revela para mim? Com quem que você está conversando? Com quem que você está se alimentando? Por que você alimenta assim de pessoas, cara? Agora, quantas pessoas que nós estamos nos alimentando só nos deixam para baixo, mais ainda. Mas não, eu tenho que cultivar essa amizade, ao ponto de eu ir procurar junto com ela. Cara, se você não consegue influenciar a sua amizade que está te levando a procurar, a gente fala às vezes que você tem que evangelizar, mas às vezes você tem que evangelizar.
Evangelizar, né, gente? E aí, o que aconteceu? Eva Roberts começou a orar por Azusa, ela começou a orar lá, e Azusa era uma rua em Los Angeles, e aí o Espírito caiu sobre eles, ao ponto de que em 3 anos e meio a presença de Deus repousou sobre eles, e sabe que existia uma nuvem de Deus. Imagina só, nós começarmos a cultuar, e desce uma nuvem e entra aqui dentro do culto, e as crianças brincavam dentro dessa nuvem. Sabe por que eu estou falando isso? Eu não estou falando isso para te gerar um contexto histórico. Eu estou te falando isso para te gerar um desejo. Um desejo que te consome, cara. Eu estou desejoso por viver isso, cara. Sério? Porque quando a gente tem um avivamento, algo poderoso de Deus, a cidade é alcançada. Em 6 meses, Gales foi alcançado. Azusa, as pessoas passavam na rua, elas caíam chorando arrependidas. Eu desejo isso. Eu anseio por isso. Eu não quero nada além disso. John Piper tem uma frase que hoje tem até a música do Alessandro Vilas Boas. Ele diz assim: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Eu anseio por isso. Vocês anseiam por isso também, gente? Eu anseio por uma juventude, uma igreja que deseja mais a presença de Deus do que as coisas dessa terra. Em que a gente se reúne em prol da presença de Deus e não em prol de ter uma palavra para abençoar a minha semana. Culto não é isso. Isso é religiosidade. Eu não quero uma palavra para abençoar uma semana. Eu quero uma palavra de Deus para abençoar a minha vida. E aí eu não tirar os meus olhos do Senhor, porque a primeira vez que eu coloco os olhos nele, nunca mais você consegue se satisfazer olhando para outra coisa. O pecado vai vir sobre você, você vai cometer pecado, porque todos nós pecamos e carecemos, mas nada é mais belo do que Ele. Nada é mais importante do que Jesus. Amém, gente? Jesus deu, Senhor, um espírito em que a gente deseja mais o Senhor, Pai. Dê-nos uma visão de quem o Senhor é, Pai, para aquele ainda que não viu, Pai. Jesus, nós ansiamos o Senhor, nós desejamos o Senhor, nós desejamos estar onde você está. Tua palavra diz que o Senhor rasgou um novo e vivo caminho, e nós queremos entrar por esse caminho, Jesus. Tire de nós toda a beleza desse mundo. Tire de nós tudo aquilo que satisfaz desse mundo. Nós queremos nos satisfazer apenas com o Senhor, Jesus. Você pode orar isso? Senhor, eu quero me satisfazer contigo. Eu quero ter o Senhor como fonte de prazer na minha vida. Vamos, querido, ore. Deixa o Senhor movendo o teu coração. Deixa o Espírito te dar a visão do trono de Deus agora, onde Jesus está assentado. E todos os seres estão diante de Deus. Eles dizem: Santo, Santo, Santo. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir é o Senhor, o Rei da Glória. Nós ansiamos por isso, Jesus. Nós não queremos nada além disso. Abra comigo em Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios 2, 20. Estão escravizando. Diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, senão ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Tudo que os apóstolos faziam, tudo que a igreja de Atos fazia era em prol de Jesus e nada além disso. Eu estou tentando reforçar isso várias vezes para que isso entre na tua cabeça e você entenda, e eu entenda também, que nada na nossa vida pode ser mais importante do que Jesus. Nada. Para finalizar, eu quero que você abra comigo em Números capítulo 20, versículo 7, 8 e depois lá no versículo 11. Você pode abrir para mim, para a gente ser mais rápido? Opa! Disse o Senhor a Moisés:
toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, tu, teu irmão, e diante dele falai a rocha. Diga comigo, falai a rocha. E dará a sua água. Assim lhe tirais a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Acho que é o 11 agora. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, com o seu cajado, né? E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Só tem. Eu quero falar com você sobre o método. Métodos passados não significa que métodos futuros têm que ser feitos. E vou explicar isso. Em Êxodo capítulo 14 fala que quando Moisés tocou, eles estavam correndo do exército de Faraó, do Egito, e aí eles estavam correndo, e Deus mandou tocar o cajado no chão, e ele tocou o cajado no chão, e o que aconteceu com o mar? Se abriu. Um método que funcionou. Amém? Vocês concordam comigo? E a segunda vez Deus falou para ele, olha, fala para a rocha. O povo estava reclamando muito. E o Moisés está com o coração endurecido. E aí Deus falou para ele, fala para a rocha que da rocha vai sair água. O que Moisés fez? E sabe o que mais me impressiona? E que mais me deixa assustado também? Deu certo, porque saiu água. Sabe o que acontece? Nem sempre o que dá certo é porque era para ser assim. Mas eu evangelizei, Gabriel. Estou falando de evangelismo porque Deus não, Jesus vai estar trazendo direção sobre a vida do Gabriel. Posso estar falando isso aí, então amém. Amém. Eu evangelizei, cara, deu certo. Mas será que era o método que Deus queria? Será que era a forma que Deus queria que você fizesse? Por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida. Por causa dessa desobediência. Mas Mateus, deu certo. O que dá certo para você? Sai água? Para mim, dar certo é obedecer ao Espírito. Mesmo que seja doloroso, eu vou obedecer ao Espírito. Eu vou obedecer a Deus. O método precisa ser... Eu não vou usar esse termo, mas... é só um exemplo para vocês entenderem, mas ele tem que ser extinguido, porque o principal método que nós temos que criar é o Espírito Santo de Deus entrando na nossa vida e direcionando a nossa vida. Todos que são guiados por Deus são filhos de Deus. Precisamos de uma geração que seja guiada por Deus. E para finalizar mesmo, eu preciso ler esse texto, Mateus capítulo 11. Mateus 11, 16 e 17. Pode ficar de pé, nós vamos orar juntos em pé. Olha o que fala aqui. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Nós, vós, tocamos flauta e não dançastes. Estamos lamentações e não pranteastes. Pode parar aí. Jesus está falando aqui o seguinte, que essa geração perdeu a sensibilidade. A sensibilidade ao ponto de quando está tocando uma música, a gente não dança. E quando é para estar chorando, nós não choramos. O que nós precisamos, queridos, é de uma sensibilidade de espírito ao ponto de sermos totalmente guiados por Ele. E se for tempo de dançar, nós vamos dançar. E se for tempo de lamentar, nós vamos lamentar. Você está disposto a isso? Você está disposto a isso? É disso que nós precisamos. Nesse momento eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Não precisa esperar uma música, não precisa esperar uma oração. Você precisa tomar uma decisão de começar a orar e entrar diante da presença de Deus agora. Se for possível, fala, Senhor, me dê sensibilidade. Me dê sensibilidade ao Teu Espírito, ao mover de Deus. Me dê sensibilidade àquilo que você está fazendo no nosso meio, aquilo que você deseja fazer na nossa geração. Me dê sensibilidade, Espírito, para que você se mova através de mim, para que você se mova, Espírito
Santo, não me deixe passar, Pai, uma vida sem entender, sem ver, sem ouvir, sem contemplar e sem apalpar o Senhor. Não nos deixa, Pai, viver uma superficialidade no Teu Espírito. Nós queremos águas profundas. Nós queremos entender, Pai, o coração do Senhor. Espírito, Tu és aquele que sonda o mais profundo do coração do Pai. Revela-nos o coração do Pai essa noite. Revela-nos o Filho nessa noite. Nós desejamos conhecer o Senhor de uma maneira que nós nunca conhecemos antes, Jesus. É o momento de sermos ativos, Senhor. Comece a orar, seja ativo, não seja passivo diante de um culto, não seja passivo diante de uma oração, não seja passivo diante de um louvor, seja ativo. Nós não estamos aqui para fazer um teatro, nós não estamos aqui para fazer uma apresentação, nós estamos aqui porque o Pai está aqui, porque Deus está aqui, e é disso que nós necessitamos. Começa a se mover no Espírito agora. Meu Senhor, bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Mas se você quiser algo maior, eu vou te convidar a sair do seu lugar. Se você quer ver Jesus de uma forma diferente, dê um passo aqui de fé mesmo. Sai do seu lugar e vem aqui no altar. Sai do seu lugar e venha dizer: Senhor, eu quero algo precioso. Eu quero encontrar a pedra preciosa do Senhor. Isso não é para quem é novo convertido, isso é para toda a igreja. Nós precisamos de algo maior. Nós necessitamos de algo maior.
Alguém que talvez precisa ser curado,
precisa ser encontrado, ser transformado por Deus. Começa a orar, começa a interceder por essa pessoa. Talvez seja uma pessoa da sua família, talvez seja alguém, algum amigo seu, que eu não sei. Talvez Deus coloque um nome no teu coração nesse momento que você não conhece, mas Deus está te chamando nesse momento como uma mulher, como um homem de Deus, para ser um intercessor. Começa a abrir a sua boca, começa a dizer: seja curada, seja curada, seja liberta, seja transformada. A sua oração nesse momento ganha uma proporção através das cidades, através do estado. Passa lá embaixo para nos ajudar em nome de Jesus.